Bom dia! Hoje eu tô aqui para falar sobre como sair da sobrecarga. Vou colocar aqui Bom dia, mãe! Deixa eu fixar o comentário aqui. Bom dia, meu amor. Então hoje eu tô aqui para falar sobre como sair da sobrecarga, como que a gente se coloca de forma inconsciente na sobrecarga, o que a gente pode fazer para tomar mais consciência, e com mais consciência a gente ganha mais poder de mudança, mais liberdade. Dá uma respirada aqui enquanto as pessoas entram. Vou mandar aqui convite para algumas pessoas. Mandem aí também convite para os amigos de vocês. E vamos respirar para começar bem essa quarta-feira. Para receber algo de bom aqui, alguma clareza. Com presença onde você está. Nutrindo seu corpo com o ar. Bom, vou começar aqui. E vocês que já estão aqui comigo, vocês me mandem corações aqui pro Instagram entender essa live como relevante e mostrar para as pessoas, para que elas saibam que a gente tá aqui. Isso, obrigada. Então hoje a gente vai entender aqui como que a gente se coloca em situações de sobrecarga. Bom dia, Meire, Maria Cristina, que bom que vocês estão aqui. Hoje a gente vai entender como que a gente entra na sobrecarga. Bom dia, pai. Agora sim. Então, assim, hoje a maioria das pessoas tem queixas de sobrecarga. Isso é até estatístico. As pessoas, em pesquisas sobre satisfação pessoal, felicidade, saúde, qualidade de vida, as pessoas se queixam. E no nosso automático, a gente sempre vai atribuir os nossos problemas a causas externas. Então, em geral, para as pessoas que a gente convive, ou a gente vai colocar a culpa no trabalho, ou a gente vai colocar a culpa na sociedade. E quando a gente faz isso, a gente está se livrando do peso da responsabilidade, mas ao mesmo tempo a gente também está se livrando da solução. A gente está se livrando de novas possibilidades, de poder ter uma vida livre desse problema. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Se eu quero ter uma vida mais leve, se eu quero ter uma vida mais equilibrada, mais saudável, eu preciso ver qual que é a parcela de contribuição sobre a vida sobrecarregada, pesada, disfuncional que eu levo hoje.
Bom dia, Consu, Priscila. Gente, vocês que estão entrando, vou pedir para vocês mandarem essa live para contatos de vocês. Eu não divulgo direito a live, daí eu fico precisando que vocês me ajudem a divulgar. E também interajam aqui, né? Mandem os seus comentários, o coraçãozinho, que ajuda o Instagram a mostrar para as pessoas que a gente tá aqui ao vivo, tá? Então hoje a gente vai entender isso, a nossa parcela de contribuição sobre a sobrecarga e o que a gente pode fazer para sair desse lugar. Vai ser uma live bastante profunda e preciosa. Eu fiz ontem uma enquete no meu story com sugestão de 3 temas de lives. E aí ontem à noite, na hora que eu olhei, esse tema tinha ganhado. Só que agora de manhã, na hora que eu olhei de novo, tava empatado os 3 temas. Então a gente já tem o tema das 2 próximas lives, que é autoestima de verdade, que também vai ser uma live bem profunda, e uma live mais prática, que vai ser os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, com base num livro que eu gosto muito e que tá por trás de muito do meu trabalho, muito do que vocês me escutam falar aqui. Então já fica o convite, tá? Para vocês que estão aqui comigo, para estarem comigo. A da semana que vem vai ser sobre autoestima, uma live muito profunda. E a próxima, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, uma live muito rica também. Então hoje a gente vai entender os nossos vícios emocionais. Na nossa vida adulta, a gente chega com muitas forças e com muitos vícios. E os vícios foram assim, como a gente conseguiu lidar com aquilo que a gente viveu na infância, com os recursos que a gente tinha. Então, quando a gente é adulto e passa por um problema, a gente consegue racionalizar, a gente consegue analisar, a gente consegue entender, se desenvolver, a gente consegue estudar sobre aquilo e tomar a melhor decisão. Quando criança, a gente não tem condição de fazer isso. Então, às vezes, para lidar com um problema que eu não tenho recurso na infância, para entender e tomar o melhor caminho, eu crio vícios emocionais. Então, os vícios, eles têm a função da gente se adaptar com um problema na infância. Só que é olhando para eles que a gente vai ver como, às vezes, a gente está criando problemas na nossa vida adulta, porque aquilo que naquele momento serviu, na vida adulta já não é mais a melhor solução. É uma possível solução, resolver uma situação naquele momento. Então a gente sempre vai se desfazer dos nossos vícios com gratidão, porque a gente só adquiriu os nossos vícios por um motivo que fez muito sentido naquele momento. Então a sobrecarga é um problema que os outros colocam sobre nós? Se você está prestando atenção no que eu falei até agora, é um problema que os outros colocam sobre nós ou é um problema que a gente coloca sobre nós? Tudo aquilo que a gente vive, principalmente aquilo que persiste na nossa vida, precisa de uma contribuição nossa. Nem todo o problema que a gente vai ter foi a gente que criou. Mas a gente vai escolher o que a gente vai fazer com aquilo, a permissão que a gente vai dar para aquilo, a continuidade que a gente vai dar para aquilo. E é só nessa parte que a gente tem poder de mudança. Nós colocamos. Então, o primeiro preço que a gente tem que pagar para a gente poder encontrar soluções na nossa vida, possibilidades na nossa vida, vai ser sempre se concentrar em como que eu estou contribuindo para esse resultado de que eu não gosto. O primeiro preço é o da autorresponsabilidade. Então, na nossa infância, de acordo com aquilo que a gente viveu, nós criamos crenças que quanto menos consciência a gente tem delas, mais elas são limitantes do nosso comportamento. Então, às vezes, na minha infância, em um momento que era muito importante para mim, aquela pessoa que cuidava de mim faltou. Ou as 2 pessoas que cuidavam de mim, na minha lente, tinham um comportamento contraditório. E aí é quando eu vou criando significados para isso. Pessoas não são confiáveis. Eu tenho que me virar sozinha. Eu não tenho com quem contar. E aí o que vai acontecer? Essas crenças vão me gerar sentimentos. Sentimentos de vazio, sentimentos de solidão.
E é quando e isso vai me gerar pensamentos de se eu não fizer isso aqui, ninguém vai fazer. Eu estou sozinha por mim, eu não posso contar com ninguém aqui. E aí isso vai me gerar comportamentos. Então aquilo que eu acredito, eu sinto, aquilo que eu sinto, eu penso, e aquilo que eu penso, eu faço. Então, se eu acredito que eu tô sozinha, que pessoas não são confiáveis, se eu não fizer, ninguém vai fazer, e eu sinto esse vazio e essa solidão, o que eu vou fazer? Eu vou assumir um monte de compromissos, eu não vou receber ajuda de ninguém, e a vida vai me apresentar novas possibilidades, vai me apresentar pessoas que vão confrontar essas crenças de que as pessoas não ajudam, de que as pessoas não são confiáveis. Só que aquilo é tão estranho para mim, aquilo vai ameaçar tudo que eu conheço, toda a minha conjuntura interna de crenças, sentimentos, pensamentos. E aí eu vou me sentir insegura e a minha mente vai contar histórias para explicar aquilo que eu tô sentindo. Então é quando eu vou me sentir às vezes ameaçada. Essa pessoa tá querendo tirar uma tarefa de mim. Eu não vou ver isso como ela querendo me ajudar. Eu vou ver isso como ela querendo tomar o meu lugar. Porque aquilo que é disfuncional e eu tô acostumada, veja se tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando. Aquilo que é disfuncional e eu tô acostumada, eu estou armada. Eu estou preparada. Então eu estou de uma certa forma segura. Já aquilo que é contra as minhas crenças, não faz sentido eu continuar armada para lidar com aquela situação. E se eu fico desarmada, eu me sinto vulnerável. E se eu me sinto vulnerável, eu me sinto ameaçada, insegura. E eu vou tender a me afastar dessa situação. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Então, se eu sou a pessoa que eu acredito que as pessoas não são confiáveis, quem são as pessoas que eu vou atrair para minha vida? Ou às vezes foi diferente, né? Às vezes eu como criança, eu era aquela criança que só era elogiada quando eu fazia algo. E aí eu signifiquei o quê? Que o meu valor está no que eu faço. E aí eu vou para a vida adulta ainda acreditando que o meu valor está no que eu faço. Ou eu fui uma criança que cresceu com pais muito trabalhadores e sobrecarregados. E aí eu quero ser igual, eu quero pertencer, eu quero me sentir digna de ser dessa família. Conheço pessoas que se sentem inferiorizadas quando são ajudadas, ficam arredias. Exatamente por quê? Porque eu me sinto insegura, eu não tenho clareza de porquê, eu não tenho clareza da verdadeira causa, então eu vou acreditar nas histórias que a minha mente vai criar. E às vezes é isso, é que essa pessoa quer tomar o meu lugar, é que essa pessoa não me tem em alta conta, é que essa pessoa não confia em mim, e esse é o jeito de eu continuar centralizando, de eu continuar assumindo obrigações demais e continuar no cenário de sobrecarga, que é ruim, mas é o que eu estou acostumada, é a realidade que eu conheço e que eu sei lidar. O nosso maior medo é do desconhecido, então o desconhecido me deixa perdida. Como é que eu vou lidar com isso aqui? Então o que é a zona de conforto? A zona de conforto é um lugar gostoso? Não, mas a zona de conforto é o lugar que eu sinto que, por pior que seja, eu sei lidar. E é por isso que eu continuo atraindo a mesma situação. Bom dia, Sabrina, Gisela, Leandro. Leandro, que bom te ver aqui. Tá fazendo sentido, gente? Ou às vezes eu fui aquela criança que só era validada quando fazia algo. E aí eu entendo que o meu valor tá no fazer. Se eu não tô fazendo, eu não tenho valor nenhum. Tenho muita dificuldade de pedir ajuda e principalmente de ser ajudada. Então, né? Imagina se você fica alimentando crenças de que é culpa das pessoas, de que as pessoas que não te ajudam, e não olha para sua parcela de contribuição de, nossa, eu me sinto desconfortável. Então, o primeiro preço pra gente sair disso é o quê? É reconhecer a nossa parcela de contribuição. O segundo, Meire, qual que é? É eu viver o desconforto de fazer diferente.
Porque se eu estou acostumada a nunca receber ajuda, é porque não recebendo ajuda eu me sinto mais segura. E recebendo ajuda eu vou me sentir mais insegura. É muito mais difícil receber ajuda do que ajudar. Porque quando eu ajudo alguém, eu estou numa posição de superioridade. E quando eu recebo ajuda, eu me sinto um pouco em dívida com aquela pessoa. Mas é isso que alimenta as relações e a gente não prospera na vida sem se relacionar. Então eu preciso pagar o preço do desconforto. Porque o que acontece? Se eu trago já, né, desde a infância há tanto tempo na minha vida esses vícios, como que vai ser confortável para mim agir diferente, sendo que eu já estou acostumada a agir da mesma forma há tanto tempo? Isso aqui é o desconhecido, é o novo. E eu vou cometer erros nesse novo caminho, porque eu ainda não domino esse novo caminho. Mas eu preciso ser vulnerável, eu preciso correr o risco de estar aqui. Porque a longo prazo eu posso criar, do mesmo jeito que eu criei esse cenário aqui e ao longo do tempo eu me acostumei e eu me tornei essa pessoa sobrecarregada, eu preciso acreditar que do mesmo jeito que eu consegui construir isso aqui, eu vou conseguir construir isso aqui. Só que isso vai ser instantâneo? Não. Isso vai ser fácil? Não. Não tem como ser. O único jeito da gente não enfrentar desconforto e desafio é a gente só fazer o que a gente já está acostumado. É a gente se contentar com os resultados que a gente já tem. Então, outro cenário, né? Eu só era validada, preciso romper os ciclos. E como é que você vai romper os ciclos? Eu tô meio fora de ordem hoje aqui. Com amorosidade. Então é você olhando para essa criança que habita dentro de você e dizendo: obrigada, criança. Foi importante para mim naquele momento, criança, mas agora pode ser diferente, criança. E eu vou te levar nesse lugar. E quem é a parte sua que vai arcar com o desconforto de fazer diferente? É a adulta. A adulta assume a responsabilidade e enfrenta o desconforto, porque a criança não tem recurso. E a criança dentro de você vai falar: não, eu tenho medo de fazer isso. Mas você tem que invocar a sua parte adulta, que chegou até aqui, que tem muitos méritos até hoje, que suportou muito desconforto já até hoje, e que por isso é capaz sim de fazer diferente. Então pode ser porque eu me senti sozinha, pode ser porque eu me senti que eu só era reconhecida, vista quando eu estava fazendo, pode ser porque os meus pais, na minha visão de criança, meus pais não davam conta sozinhos, então eu assumi essa missão na minha cabecinha de ajudar os meus pais. Então, se eu sou uma pessoa que eu olhei, ou às vezes olho até hoje, né, com pena dos meus pais por conta dos desafios deles, mas sem enxergar a força deles, de com os recursos deles lidarem do jeito deles, e eu me vejo ali grande nessa relação, eu vou grande para todas as minhas relações, eu vou enxergar meus pais em todo mundo, eu vou achar que as pessoas também estão sempre com dificuldades, vou ficar com dó de todo mundo, vou ser uma pessoa que vai tratar todo mundo como filho e como criança. E aí existe um efeito que é muito estudado pela ciência, que se chama efeito Pigmalião. O que é o efeito Pigmalião? Foi feito um estudo numa escola e depois esse estudo foi replicado inúmeras vezes em inúmeros lugares. Foi pega uma turma de alunos e esses alunos se submeteram ao teste lá de desempenho escolar, de inteligência. E era uma turma grande e aí foi destacado os melhores alunos, presta atenção nessa história, e os piores alunos. Só que a informação foi compartilhada para os professores invertida. Então os professores achavam que os piores alunos eram os melhores e que os melhores eram os piores. E isso interferiu em como os professores olhavam para esses alunos, como os professores interagiam com esses alunos, na qualidade da relação que os professores dispensavam para esses alunos. E aí o que aconteceu? Os piores alunos que os professores achavam que eram os melhores
na próxima prova tiveram um melhor desempenho, foram os que mais se desenvolveram no período desse teste. E depois esse teste foi replicado inúmeras vezes em inúmeros lugares. Então o que é o efeito Pigmalião? Como eu olho para uma pessoa, porque assim, os nossos relacionamentos tem a comunicação verbal, que é aquela que a gente tem consciência, e tem a não verbal. Então às vezes eu estou dizendo para uma pessoa que eu quero a ajuda dela, mas o meu corpo está dizendo que eu não quero a ajuda dela. E o contrário também é verdadeiro. Então, como a gente olha para os outros, o nosso corpo diz muito mais sobre nós do que as nossas palavras. Então, eu preciso ver para como que eu estou olhando para os outros. Porque se eu olho para todo mundo como coitado, o que vai acontecer? Eu vou estar sempre assumindo responsabilidade por resolver a vida dos outros, eu vou estar sempre sobrecarregada, eu vou estar nessa ilusão de que eu tenho o poder de salvar os outros, porque eu não tenho. E aí a pessoa, quando ela é tratada como criança, mesmo que ela não se dê conta disso, ela vai se comportar como criança. Então ela vai corresponder a esse papel. E é aí que eu estrago as minhas relações sem perceber. Por quê? Porque eu me torno uma pessoa ingênua. Porque se eu olho para todo mundo com pena, eu não olho para mim nessa relação, eu não me preservo, eu não me protejo, eu me negligencio. E é quando eu vou ser passada para trás. E são aquelas pessoas que dizem, meu Deus, mas eu faço tudo e nada tá bom. Meu Deus, mas eu faço tudo. E a pessoa ainda se volta contra mim. É porque você está fazendo demais, porque você espera pouco dessa pessoa. E ela também não tem clareza de que isso está acontecendo, mas é o que está acontecendo. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Então, olhando para a sua vida hoje e olhando para a sua infância, olhando primeiro para a sua vida hoje, como que você alimenta sobrecarga? É porque você só se sente bem quando você está fazendo muito? É porque você não confia nas pessoas? Como que você tá? Como que os seus comportamentos estão alimentando a sobrecarga? E quais será que são as crenças, né? Desde quando que você é essa pessoa que faz tudo sozinha? Ou tudo sozinho? Desde quando será? Como que foi a tua infância? Você foi a criança que só era elogiada quando estava fazendo? Ou você foi a criança que sentiu pena dos seus pais? Ou será que você foi a criança que significou que você tinha que se virar sozinha porque em algum momento você se sentiu negligenciada? E aí talvez hoje eu só convivo com pessoas que também estão sobrecarregadas, né? Eu interajo ali com pessoas que me sobrecarregam e quando eu vou trocar ideia com alguém, normalmente é com uma pessoa que também se sobrecarrega. Que normaliza a sobrecarga, porque ali eu tô em território familiar. Fiz muitas terapias, mas essa live foi um choque de realidade, talvez porque hoje eu esteja com a mente mais aberta para entender. Sim, tudo é uma construção, Mary, que bom saber disso, fico muito feliz, viu? Mas talvez seja essa construção que chegou nesse ponto de você receber isso agora. E agora é olhar para essa criança dentro de você. De criança, obrigada por você ter lidado com os recursos que você tinha com aquilo. Mas agora eu vou te levar para um cenário diferente. Eu vou parar de alimentar essa situação. Então, por exemplo, e aí outra pergunta que a gente tem que se fazer é quem mais, né? Às vezes, com as perguntas que eu já fiz, né? De como que era a sua criança, às vezes ainda não veio clareza. Então, quem mais na sua família se sobrecarrega e talvez você esteja imitando para pertencer a essa família? Isso já contei essa história aqui, né? Que meus pais são muito trabalhadores. Graças a tanto trabalho deles, eu não preciso trabalhar no mesmo ritmo deles. Mas a minha criança quer ser igualzinha a eles. Então, para eu descansar, às vezes eu preciso me lembrar disso. Que não precisa mais ser daquele jeito. Que hoje eu tenho essa liberdade graças a eles. Que eles pagaram o preço mais difícil para que para mim eu possa ser mais fácil.
Tá fazendo sentido até aqui, gente? Já fez sentido pra você? Você já identificou qual que é a sua causa? Ou ainda não? Peguei a live pela metade. Nossa, 7h25, hoje eu me adiantei. Então, o que a gente tá falando até agora aqui? Que a gente acha no piloto automático e no senso comum que a nossa sobrecarga é culpa dos outros. E os outros têm uma parcela de contribuição? Tem. Mas a nossa parcela de contribuição em aceitar, em assumir obrigações, em se colocar nessas situações, em atrair esse tipo de pessoa, essa parcela de contribuição é muito mais significativa, muito mais determinante no meu resultado. E aí eu preciso ver sobre como é que eu estou contribuindo para esse resultado. Eu sou uma pessoa que não aceita ajuda? Eu sou uma pessoa que eu acho que eu tenho que provar o meu valor fazendo e fazendo e fazendo? Eu sou uma pessoa que eu tenho dó das pessoas e eu quero ajudar todo mundo? Eu sou uma pessoa que não se permite falar não porque quer agradar, porque quer ser amada, porque quer ser vista, porque está buscando validação no lugar errado? Que não me permito olhar para mim mesma com amor e dar para mim mesma aquilo que eu espero que os outros façam, e aí eu fico fazendo e fazendo e fazendo e nenhum retorno que eu recebo é suficiente, eu tô sempre insatisfeita, eu tô sempre decepcionada. E qual que é o evento da minha infância que me fez significar que eu precisava me sobrecarregar? Será que eu me senti negligenciada na infância e eu me tornei essa pessoa que não confia, que não recebe? E que aí quando recebe algo de alguém, quando se vê diante de alguém querendo ajudar, se sente ameaçada por isso, se sente diminuída por isso. Então, como que eu estou criando? Por que eu estou criando? E aí, assumindo essa responsabilidade, eu assumo também a parte adulta em mim, o desconforto de fazer diferente. Em outra época da minha vida, eu pensava que ninguém ao meu redor fazia nada. No fim das contas, era eu que estava tomando as tarefas das mãos dos outros e me sobrecarregando. Foi um livramento perceber. O Ricardo, até por temperamento. O Ricardo tem um temperamento estável e se alegra muito em servir, realmente. Ele precisa aprender sempre a medida, a colocar limite, né? Para ele, o tanquinho do Ricardo de servir os outros é bem abundante. E no meu caso, tanto era para ser igual aos meus pais, quanto por às vezes ter tido pena e querer resolver o problema deles, né? Na minha ingenuidade de criança. Então eu era uma pessoa que eu fazia, quando eu trabalhava em equipe, por exemplo, eu fazia o trabalho dos outros também, eu corrigia, eu monitorava, eu cuidava, eu ensinava, eu aprendia o trabalho do outro para ensinar para o outro o trabalho dele. E aí o que eu sentia? Eu me sentia injustiçada o tempo todo, eu me sentia não vista. Porque é isso, se eu tô dando demais, eu não tenho tempo para me alimentar daquilo que é importante para mim. Então, em vez de eu me fazer feliz, eu fico lá tentando fazer os outros felizes. Só que eu também quero que os outros me façam feliz. Como? Me reconhecendo, me agradecendo, me vendo. Então, por mais que eu tente fingir que eu não tenho necessidades, né, de ser vista, de ser amada, eu acabo projetando isso, sem me responsabilizar. Então, qual que é o cenário mais saudável? É eu fazer por mim o que eu gosto de fazer. Esses dias, numa sessão, eu estava explicando isso para um cliente. Aquilo que a gente chama de egoísmo, se a gente faz de forma consciente, não é egoísmo, é autorresponsabilidade. Então, nós temos uma tendência cultural de querer fazer tudo pelos outros, de interpretar mal, né? Eu entendo a alegria de servir. E eu estou aqui na live hoje principalmente para isso, para servir, porque eu sei que isso me faz bem, eu sempre saio feliz daqui. Só que eu preciso vir aqui nutrida, eu preciso vir aqui à medida que eu posso, dentro dos meus limites. Se eu fico só servindo e não olho para as minhas necessidades emocionais, para as minhas vontades, para os meus recursos internos e não faço aquilo que nutre, não cuido de mim, não faço aquilo que me faz bem, que me faz feliz, eu venho para cá
eu venho servir, mas eu não venho tão desinteressada. Eu venho servir muito dependente do retorno, da retribuição. Então, quando eu respeito os meus limites e só dou aquilo que eu tenho e alimento aquilo de necessidade que eu reconheço que eu tenho também, eu liberto os outros de ter que satisfazer as minhas expectativas sempre. Então, aquilo que a gente chama de egoísmo, que é você cuidar de você, você realizar os seus sonhos, você ter tempo para você na sua agenda, na verdade também serve aos outros, porque libera os outros de ter que satisfazer todas as suas expectativas, que quanto mais vazio você tá, mais o teu tanque de expectativa é gigantesco e você espera demais dos outros, tá sempre decepcionado com os outros. Então isso pesa nas relações, isso sufoca as pessoas, isso afasta as pessoas muitas vezes. Então é eu olhando para mim e me responsabilizando por mim que eu vou para a relação para trocar, mas não para esperar que algo venha, um amor incondicional, que só vem de pai e mãe e também dentro dos recursos deles. Me lembro de um texto que você pontuou a lição bíblica, amar o próximo como a ti mesmo. Exatamente, é bíblico, é para amar o próximo como a gente mesmo, não mais que a gente mesmo, não antes que a gente mesmo, mas como. Então, a qualidade do amor que eu consigo dar para o outro é a qualidade do amor que eu consigo dar para mim. Por mais bem intencionada que eu esteja, se eu estou me negligenciando, eu vou projetar isso no outro, eu vou pesar isso no outro também. Se eu coloco demais sobre os meus ombros, eu coloco demais sobre os ombros do outro também, porque eu quero que ele me retribua, porque eu não tolero nenhum tipo de decepção. As pessoas vão nos decepcionar, a gente se decepciona com a gente mesmo. Só que se eu tô vazia de recurso interno, eu não estou alimentando a minha mente, o meu espírito, a primeira decepção já é algo muito grande, já abala aquela relação, né? E eu preciso, como é que eu vou me relacionar se eu não tenho tolerância, se eu não relevo de vez em quando, se eu não perdoo de vez em quando? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando, gente? Sempre volto para isso, né? Então, primeiro, como que eu estou alimentando a minha sobrecarga? Segundo, desde quando, né? Como que a minha criança viu como uma alternativa para lidar com algo que ela viveu? Hoje, para não me decepcionar, eu fico esperando sempre o pior das pessoas. Na verdade, as pessoas elas não vão te dar, elas vão te dar o que elas têm, né? De melhor e de pior. Mas se eu tô esperando sempre o pior, quer dizer que eu não confio. E quer dizer que eu não confiei em alguém lá na minha infância. E eu tô vendo essa pessoa em todo mundo. E aí o que acontece, Priscila? As pessoas vão fazer coisas boas por você, mas você vai se sentir ameaçada, vai se sentir contrariada, vai se sentir diminuída quando isso vier. Porque é fácil estar na live da Tainá, ouvir a Tainá e não, a Tainá é uma pessoa boa. Outra coisa é você conviver de perto com a Tainá e conhecer a sombra da Tainá. E aí, se você tem essa crença, o que vai acontecer com você? E não vai ser de propósito. Você vai valorizar muito mais a decepção. Puxa, a Tainá me deixou na mão numa coisa que aí lá, não posso confiar em ninguém mesmo. Só que às vezes eu fiz 10 coisas que te fizeram muito bem, que te deram um bom resultado, que te ajudaram, mas aquela uma coisa, se bater numa crença sua, você vai valorizar mais, você vai se afastar, você vai reforçar essa crença e você vai continuar no seu conhecido. Faz sentido o que eu tô falando? Porque no seu conhecido você tá armada, e se você tá armada, você tá protegida. Já se você percebe que sim, dá para confiar nas pessoas e dá para tolerar um pouquinho de frustração com as pessoas, sim. Se você se desarma, você tá desprotegida, você tá vulnerável e isso é extremamente desconfortável.
Então tem que ter muito amor. A gente só vai experimentar o diferente na nossa vida abrindo o nosso coração. O que acontece quando a vida nos desafia? A gente vai fechando o nosso coração. A gente tem medo de passar por aquilo de novo. Só que qual que é o caminho da abundância? Qual que é o caminho mais saudável? É a gente abrir o nosso coração de novo. É a gente fazer um carinho. É a gente deixar aquele choro sair. É a gente acolher aquele sentimento. Mas saber que ele faz parte, que ele é passageiro, que ele te ensina, que ele te edifica, que ele te fortalece. E que ele te educa sobre o que esperar e quando. Mas é importante entender que nada do que as pessoas fazem para nós, para Tainá, para Priscila, para Marli, é sobre nós, é sobre a história delas. Aquilo que eu consigo fazer de bom para as pessoas é de acordo com aquilo que eu vivi. E como aquilo que eu vivi foi me moldando, me tornando essa pessoa que eu tenho essas crenças que me guiam, que às vezes me atrapalham e às vezes me ajudam, e às vezes eu vou conseguir ajudar e para algumas pessoas eu vou atrapalhar, dependendo do dia, dependendo da ocasião, dependendo de como eu estava naquele momento. Mas o que a Tainá entrega para você não é sobre você, é sobre a Tainá. Então, quanto mais a gente leva tudo pro pessoal e a gente... Na nossa infância a gente faz isso, porque na nossa infância a gente tá muito vulnerável, a gente é muito vulnerável mesmo, né? A gente não tem recurso para lidar com os problemas que a gente enfrenta, então a gente se protege e se protege e se protege. E uma das formas da gente se proteger é levar tudo pro pessoal. Então, para uma criança, se os pais brigam, é culpa dela, quem tem que resolver é ela. Se os pais não dão atenção, é culpa dela, é ela que não está correspondendo à expectativa deles. Não é porque esses pais nunca conheceram amor, não é porque esses pais estão passando por um problema que está sobrecarregando eles a ponto deles não conseguirem estar disponíveis. Então a gente tem que se desfazer dessa postura na vida adulta, de entender que as pessoas dão o que elas têm de bom e de ruim, mas não é sobre nós. Eu espero que as pessoas me surpreendam com coisas boas, sei que é complicado isso. Priscila, o quanto que você é boa consigo mesma? O quanto que você honra as suas vontades, os seus sonhos? O quanto que você se responsabiliza? Porque quanto mais eu espero do outro, eu ainda tô me vendo pequena, eu ainda tô vendo o outro como grande. Não, se o outro não me der, eu não tenho. Eu ainda estou me colocando como vítima, e a vítima é o que? É uma criança que não vê que cresceu, que tem recursos, que tem sim liberdade. Só que essa liberdade é gratuita? Não. Na infância, veja, na infância a gente só tem aquilo que a gente recebe, porque criança não se vira sozinha. Na vida adulta a gente pode se virar sozinho, mas se virar sozinho significa assumir riscos. Se virar sozinho significa desconforto, significa pagar o preço. Nada vem de graça na vida, só se a gente se contentar. Eu estou sempre antecipando o que precisa ser feito com medo que não seja feito. As pessoas que me cercam estão sempre esperando por mim e eu sempre com medo que elas não façam. Quem que não fez por você na tua infância, Conso? Eu tenho uma suspeita de qual crença que tá por aí. E aí eu continuo vendo essa pessoa nos outros. E se eu comunico para as pessoas que sim, eu vou fazer, porque eu já tenho essa crença de que ninguém vai fazer porque alguém não fez, as pessoas vão corresponder a essa visão. Porque elas já sabem. Efeito Pigmalião, que eu já expliquei aqui, né? As relações, a gente se encaixa nas relações, a gente se adapta às relações. Conforme a gente vai convivendo com as pessoas, a gente vai vendo o que dá para esperar de cada pessoa. Só que quanto menos consciência eu tenho dos meus vícios, mais viciada é essa minha visão. E aí a tendência é que eu recrie o cenário passado, que eu tô acostumada, o cenário da infância. Faz sentido, Conso? Então eu me torno aquela pessoa para eu não correr o risco de ser decepcionada, de não me sentir negligenciada, abandonada, qualquer coisa assim. Eu mesma faço.
E aí eu comunico para todo mundo que convive comigo que não, ela faz. E aí mesmo que alguém tente me ajudar, eu vou me sentir ameaçada, vou me sentir vulnerável e vou tender a pegar de volta para mim. Então agora é olhar para essa criança e falar: criança, a gente dá conta de fazer diferente. Vai ser desconfortável no começo, mas a gente cresceu, a gente é adulta agora. É usar esse diálogo interno amoroso, agradecer essa criança. Obrigada, criança, porque eu sei que foi importante naquele momento. Só que olha onde a gente chegou, criança. Hoje a gente conhece tão mais pessoas, hoje a gente se vira, a gente precisou se virar e se virou. Mas a gente quer continuar assim, a gente quer continuar sem receber, a gente quer continuar sobrecarregada? A gente precisa continuar sobrecarregada? Ou será que não vale a pena a gente sentir um pouquinho de insegurança, sentir um pouquinho de frio na barriga, mas se permitir novas possibilidades, mesmo que a gente provavelmente leve uns tombos no meio do caminho? Porque o relacionamento de coração aberto, que é o relacionamento saudável, vai ser um relacionamento que vai ter tombos no meio do caminho. Eu tenho fama de mandona, mas aqui muita coisa eu tenho dificuldade em pedir. Eu acho que eles têm obrigação de ver que eu preciso de ajuda, principalmente nas tarefas do dia a dia. Eu acho que eles têm a obrigação de ver. Muitas vezes é um jeito de não se responsabilizar por pedir. Eu não quero ser chata, eu não quero ser a chata. E não tem como, gente. A gente como adulta, a gente vai precisar se posicionar sobre aquilo que a gente tem interesse. E isso significa que eu vou desagradar. Eu não preciso mais ser aquela criança amada para ser vista. Quem tem que me ver na vida adulta sou eu. Eu não preciso mais deixar todo mundo feliz para que eles me vejam e cuidem de mim, porque quem cuida de mim sou eu. Gente, alguém mais tem pergunta, comentário? Agora eu preciso invocar a minha adulta interior para lidar com o desconforto, primeiro, de tomar consciência disso, de assumir a responsabilidade por isso e de construir um novo caminho. E construir um novo caminho significa acessar o domínio do desconhecido, onde eu não estou familiarizado, onde eu ainda nem sei como é que eu vou agir, mas entender essa insegurança não como algo negativo a ser evitado, mas como algo que eu posso lidar e é o que vai me levar pro mais, pro novo, pro diferente. A gente precisa honrar mais os nossos desafios, tá? Cada vez que a gente fecha o nosso coração e a gente fica, sabe, se restringe a só o território conhecido, só o território onde eu estou acostumada, eu também estou dizendo para mim mesma, eu sou tão pequena, eu não dou conta, então eu vou ficar nesse mesmo cenário que é ruim, mas eu estou acostumada, eu sei lidar com isso aqui. E você, em vez de você às vezes dizer para você, nossa, mas eu já lidei com tanto desconforto todos esses anos, por que não lidar com um desconforto diferente que vai me levar para um cenário muito melhor? A gente esquece de dizer pra gente mesmo que se a gente deu conta até agora, a gente dá conta de fazer de novo, de fazer de um jeito novo. Vou ler um textinho aqui, escutem com o coração de vocês. Não precisa ser fácil, só precisa ser possível. Só porque é difícil hoje não significa que sempre vai ser. Só porque é difícil nos primeiros 10 minutos não significa que sempre vai ser. Só porque você não está acostumado não significa que você não vai se acostumar. A vida é movimento. Você não precisa ser hoje a pessoa capaz de produzir todos os resultados que almeja. Você pode se debruçar sobre o processo de se tornar. E como que a gente se torna? Sempre pelo básico, muito bem feito. Comece por melhorar um pouquinho a cada semana.
Comece por mudar o seu ambiente, comece por mudar as informações com as quais você alimenta o seu cérebro. Comece e recomece, retome, aprenda com seus erros, ajuste o seu ritmo, inspire-se e se divirta pelo caminho, dê mais risada de você. Lá na frente, alcançar o resultado não é nada perto de perceber quem você se tornou. Porque quando você se torna capaz de alcançar um bom resultado, você também se descobre capaz de muitas outras coisas e muitas possibilidades se abrem para você. Então pegue essas histórias que você conta para nem tentar e diga a elas: ok, obrigada por me proteger, mas eu não sou uma planta, não estou enraizada no mesmo lugar em definitivo e é hora de escrever uma nova história. Dentro da sua cabeça tem um órgão fantástico que responde aos estímulos que você der, na quantidade, intensidade e na qualidade que você der. Você pode insistir em se manter na sua configuração atual ou construir algo novo através de novas crenças, pensamentos, sentimentos e atitudes. Não faça pouco caso dos recursos e das possibilidades que você tem. Aproveite-os. Então, se hoje você está nesse cenário de sobrecarga, esse cenário não foi construído de um dia para o outro. E você pode construir um novo cenário que também não vai ser de um dia para o outro, mas o tempo vai passar de qualquer jeito. Daqui a um ano você vai querer ter começado agora. Então, cuida do teu eu do futuro e faz o que você pode fazer. Não desperdice a oportunidade e os recursos que você tem. Deixa eu ver aqui. Você está me ensinando muito isso, a parar de querer agradar a todos e me preocupar mais comigo. Exatamente, porque hoje você não está mais nesse lugar de dependência, de ser a pequenininha. Você é grande, você dá conta hoje. Você é responsável por você hoje. Gente, quero sair da sobrecarga, quero aprender a falar mais não, quero parar de procrastinar, me sabotar e confirmar as minhas crenças de que a vida é pesada, de que as pessoas dão trabalho e que eu não tenho escolha. Se você quiser o meu acompanhamento numa mentoria para a gente trabalhar profundamente em tudo aquilo que você quer mudar na sua vida, não só sobrecarga, alcançar resultados, realizar seus sonhos, digite transformação, tanto aqui na live quanto na gravação depois, que você vai ter mais informações sobre a mentoria. Ah, Tainá, não preciso da mentoria, quero só aprender a me organizar melhor, a trabalhar esses vícios de sobrecarga, de organização, de rotina, de hábitos. Digite estrutura, que você vai acessar a minha metodologia de gestão de tempo, que você vai trabalhar tudo isso, a tua organização, planejamento e os principais vícios, né? Vício de não falar não, vício de absorver muita carga. Então, de forma mais superficial, isso tá lá no curso também e tem muitas lives gravadas também disponíveis. Quero agradecer vocês por mais esse momento especial. Semana que vem vou falar de autoestima de verdade. Vai ser uma live bem profunda que vai explicar muita coisa para vocês, vai trazer muito entendimento. Na quarta-feira, às 7 da manhã, tá? E a próxima, depois da live da autoestima, vai ser os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, porque eu fiz uma enquete nos meus stories e tá empatado esses 3 temas, né? O de hoje e mais esses 2. Então vai ter as 3 lives. E acompanha ali nos stories os encontros, mas eu quero sempre estar aqui no mesmo horário na quarta-feira, às 7 da manhã, tá bom? Obrigada, desejo um ótimo dia pra vocês. Sua mentoria foi minha melhor escolha, recomendo pra todo mundo com certeza. Ai, que linda! E nem começou ainda, tem muita coisa pra acontecer na tua mentoria. Vai ser maravilhoso. Gente, ótima quarta pra vocês. Espero vocês então na semana que vem no mesmo horário. Um grande beijo, Deus abençoe o dia de vocês. Tchau, tchau.